Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A misericórdia e a justiça de Deus vão sempre juntas. Diz na Sagrada Escritura: não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa os pecadores. Eclesiástico 5, 6, 7. Disse Santo Afonso Maria de Ligório: avisa-nos o Senhor, não digas, são grandes as misericórdias de Deus, por muitos pecados que eu cometa, obterei o perdão por um só ato de contrição. Não digas assim, avisa-nos Deus. E por quê? Porque a sua misericórdia e sua justiça vão sempre juntas, e a sua indignação se inflama contra os pecadores impenitentes que amontoam pecados sobre pecados e abusam da misericórdia para mais pecares. A sua misericórdia e sua ira chegam rapidamente, e a sua indignação vira-se contra os pecadores. A misericórdia de Deus é infinita, mas os atos dessa misericórdia são finitos. Deus é misericordioso, mas também é justo. Eu sou justo e misericordioso, disse um dia o Senhor a Santa Brígida, mas os pecadores julgam-me somente misericordioso. Não queiramos, escreve São Basílio, considerar só uma das faces de Deus. E o bem-aventurado João Ávila acrescenta que tolerar os que abusam da misericórdia de Deus para mais o ofenderem não seria mais ato de misericórdia, mas falta de justiça. A misericórdia é prometida ao que teme a Deus, não ao que dela abusa. Et misericordia eius timintibus eum. Lucas 1,50. A justiça ameaça os pecadores obstinados, e assim como Deus, observa Santo Agostinho, não falta às suas promessas, tampouco faltará às suas ameaças, finaliza Santo Afonso. Em 2 Coríntios 4:3, lemos: e se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para que aqueles que se perdem, para aqueles infiéis de quem o Deus deste século cegou os entendimentos, para que não resplandeça para eles a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Papa Paulo III, no Concílio de Trento, seção 6, sobre a justificação, capítulo 15, diz: também se deve asseverar que não só com a infidelidade pela qual se perde a mesma fé, mas também por qualquer outro pecado mortal, ainda que se não perca a fé, se perde a graça da justificação que se havia recebido, defendendo nisto a doutrina da lei divina, que não só exclui do reino de Deus os infiéis, mas também os fiéis, fornicários, adúlteros, lascivos, concubinários de varões, ladrões, avarentos, beberrões, malédicos, roubadores e todos os que cometem pecados mortais. Hoje vemos uma misericórdia instrumentalizada. De uma maneira quase em geral, a misericórdia é retirada do arrependimento pelas faltas e aparece apenas como um olhar complacente sobre o pecador e seu pecado. Deve-se realizar um sério discernimento entre esta misericórdia omissa e a misericórdia perfeita, que convida decididamente à conversão, à rejeição e ódio do pecado. Nossas orações e penitências, no decorrer deste ano, devem ser uma resposta ao pedido do coração doloroso e imaculado de Maria, feito nas aparições de Fátima, cujo centenário comemoramos em 2017, em que a grande Mãe de Deus,
pede que rezemos pela conversão dos pecadores, pois por falta de oração e de arrependimento e conversão, muitas almas estão caindo no inferno. Não é necessário estender-se muito para comprovar o estado de crise em que se encontra a nossa Santa Madre Igreja. No entanto, nesses últimos tempos, uma série de sinais perturbadores nos levam a crer que entramos numa fase ainda mais intensa de desordens e confusão. A perda da unidade na Igreja é cada vez mais visível, tanto na esfera da fé e dos costumes, como na liturgia e do governo, e não é arriscado prefigurar um período muito difícil diante de nós. A não ser por um milagre, deve-se temer um tempo em que as almas estarão ainda mais abandonadas a si mesmas, sem encontrarem um apoio, tão necessário, no entanto, da parte da hierarquia como um todo. Em si, a misericórdia é uma palavra que todo católico valoriza muito, pois expressa a manifestação mais emotiva do amor de Deus por nós. Nos séculos passados, as aparições do Sagrado Coração são apenas uma revelação mais intensa desta misericórdia de Deus para com os homens. Devemos dizer o mesmo à devoção ao coração doloroso e imaculado de Maria. No entanto, a verdadeira misericórdia, que implica esse primeiro movimento tão comovedor de Deus para com o pecador e sua miséria, continua em um movimento de conversão da criatura para com Deus. Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Ezequiel 33:11. Daí a insistência dos evangelhos sobre o dever da conversão, da renúncia e da penitência. Nosso Senhor chegou a dizer: se não vos arrependerem, todos perecerão. Lucas 13:5. Este chamado à conversão constitui o centro do Evangelho, que podemos ver tanto em São João Batista como em São Pedro. Quando os pecadores, comovidos pela pregação, perguntam o que devem fazer, escutam somente essas palavras: arrependei-vos e convertei-vos. A Santíssima Virgem e suas aparições nos últimos séculos, tanto em La Salette como em Lourdes ou Fátima, não disse outra coisa: oração e penitência. Mas hoje, os atuais pregadores da nova misericórdia insistem tanto no primeiro passo feito por Deus aos homens perdidos pelo pecado, pela ignorância e pobreza, que frequentemente omitem o segundo movimento que deve vir da criatura: o arrependimento, a conversão, a rejeição do pecado. Finalmente, a nova misericórdia não é mais que uma visão complacente do pecado. Deus os ama, não importa o que aconteça. Já não se fala mais que as outras religiões são falsas, afirmação que, no entanto, sempre pertenceu ao magistério. Já não se ensina mais os perigos do mundo, e até mesmo o diabo desapareceu quase completamente do vocabulário eclesiástico nesses últimos 50 anos. Este espírito explica os atuais sofrimentos da nossa Santa Mãe Igreja, cuja autoridade diminui, apesar de suas aberturas em direção do mundo, em que está perdendo a cada dia mais membros, sacerdotes, e vê como diminui sua influência na sociedade contemporânea. Pode-se mutilar a misericórdia, separá-la de uma penitência necessária, como faz a maciça maioria hoje em dia, com o objetivo, confesso, de restaurar um novo espírito, as reformas conciliares que estão em ruptura com o espírito tradicional? Definitivamente não. A consciência da nossa miséria nos faz pedir perdão, nos enche de arrependimento e vem acompanhada pela vontade de não mais pecar. O verdadeiro amor que inspira este movimento nos faz compreender a necessidade de fazer a reparação pelos nossos pecados. Daí o sacrifício expiatório e satisfatório. Esses diferentes movimentos são necessários para a conversão que alcança o perdão de Deus misericordioso
e que verdadeiramente não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Pretender a felicidade eterna é completamente ilusório em quem não quer romper com seus hábitos de pecado, não quer fugir seriamente das ocasiões de pecado, nem tomar uma resolução para não voltar a cair. Pregar uma misericórdia sem a necessária conversão dos pobres pecadores seria uma mensagem significativamente vazia para o céu, uma armadilha diabólica que tranquilizaria o mundo em sua loucura e sua rebelião cada vez mais aberta contra Deus. O céu afirma claramente: de Deus não se zomba. Gálatas 6:7. A vida dos homens no mundo de hoje clama por todas as partes a ira de Deus. Vamos em busca das ovelhas perdidas. Rezemos pela conversão das almas. Pratiquemos, tanto quanto possível, todas as obras de misericórdia, materiais e, sobretudo, espirituais, uma vez que são as mais necessárias. Se há mais de um século Nossa Senhora disse que lhe custava reter o braço vingador de seu filho, o que não diria hoje? Vamos pedir ao Deus da misericórdia uma conversão cada vez mais profunda à santidade, a implorar as graças e indulgências de sua infinita misericórdia. Vamos preparar o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, praticando e propagando com todas as nossas forças a devoção ao seu doloroso e imaculado coração, como ela nos pediu, e não profanando seu santíssimo nome em uma festa profana, mundana e diabólica como o carnaval. Diz a Sagrada Escritura: eles são do mundo. É por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 São João 4, 5, 6. Não separemos a quem Deus quer ver juntos, os corações de Jesus e Maria, como nosso Senhor explicou à irmã Lúcia de Fátima. Declarou São Vicente de Lérins em seu livro Communitorium, sobre a tradição no catolicismo. Na Igreja Católica deve-se ter sumo empenho em que mantenhamos aquilo que foi criado em toda a parte, sempre e por todos, pois isto é o que é verdadeiro e propriamente católico. Portanto, pregar algo aos católicos fora daquilo que eles receberam nunca foi lícito, em parte alguma é lícito e nunca será lícito. E condenar abertamente aqueles que anunciam algo fora do que foi uma vez aceito, foi sempre necessário, e em toda parte é necessário, e sempre será necessário. Dizia Santo Agostinho que a morte pior há que a alma do que a liberdade do erro. A missão de todo católico não é confundir as pessoas, difundir o erro e destruir o catolicismo sob a guisa de ser misericordioso e humilde. Na prática, nossa atitude deve ser baseada em um discernimento prévio, necessário para essas circunstâncias extraordinárias, como de uma hierarquia, em sua grande maioria, levada pelo liberalismo. Eis aqui esse discernimento. Quando se diz algo que está de acordo com a tradição, o seguimos. Quando ele diz algo contrário à nossa fé, ou quando incentiva ou permite algo que fira a nossa fé, então não podemos segui-lo. E esta é a razão fundamental que a Igreja, o Papa, a hierarquia estão a serviço da fé. Não são eles que fazem a fé, eles devem servi-la. A fé não é feita, é imutável, se transmite. Vivamos, pois, a verdadeira misericórdia, como nos ensinam todas as páginas do Evangelho e da liturgia tradicional. De acordo com o discernimento prévio, nestes tempos de confusão, rejeitemos esta misericórdia omissa
e vivamos completamente a misericórdia perfeita. Contamos com sua presença no ato de desagravo, a profanação da Virgem Maria no Carnaval de 2017, autorizada por Dom Odilo Scherer e Dom Raimundo Damasceno, dia 4 de fevereiro, às 15 horas na Praça da Sé, com a oração do terço em frente à Catedral. Se você não puder comparecer, por morar longe, organize em algum lugar público de sua cidade o ato de desagravo com oração do Santo Terço. Estaremos unidos em oração. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.